E aí, pessoal, tudo bom? Agora vamos falar sobre preservação e redefinição de estado, tá? E nada melhor do que ver isso na própria documentação, né? Na documentação nova do React. É um assunto simples, mas requer alguma atenção ali quando você está mexendo com alguns componentes, né? Então vamos aos exemplos, né? O primeiro exemplo é o mais comum, né? Então eu tenho um componente counter aqui, né? Ele tá aqui, né? Esse componente counter. Se na árvore de interface do usuário eles estão em posições diferentes, o counter aqui ele vai guardar, ele vai preservar os estados para cada componente, tá bom? Então é como se esse carinha aqui fosse um e esse carinha fosse outro, tá bom? Isso aqui é muito útil, por exemplo, eu tenho um componente que renderiza um item e eu quero usar isso numa lista que tem 100 elementos. Aí é o mesmo componente várias vezes dentro da interface, da árvore de interface, tá? E cada um vai trabalhar independente. Tá aqui o exemplo simples, tá bom? Desses botõezinhos. Então, aqui é um e aqui é outro. Esse exemplo é muito simples, tá bom? Vamos seguir para outro exemplo que eu gosto bastante. Nesse caso aqui, tá? Nesse caso aqui eu ainda tenho dois elementos counter, tá? Teoricamente aqui eles vão ocupar a mesma posição que estavam no exemplo anterior, tá? Só que o segundo ele está condicionado, tá? Então se eu desmarcar essa opção aqui, o shall be ali, né? Ele some, né? Ele só aparece se shall be for true, ó, aí ele volta, tá bom? Então o primeiro, beleza, independente, ele está ali na árvore de interface do usuário, tá aqui, preserva o estado. Só que o segundo, por mais que pareça que ele está sempre aqui, ele vai redefinir o estado, tá? Porque no momento que eu tiro ele da árvore de interface do usuário, quando ele volta, redefine, tá bom? É o jeito padrão do React de funcionar. Então, ter cuidado com isso aqui, tá bom? Ter cuidado com isso aqui, porque às vezes você pensa que você só vai tirar ele da tela e quando voltar vai estar do mesmo jeito, mas aí vai redefinir os seus estados e aí você vai ter algum problema dependendo do que você quer fazer, tá bom? Vamos seguindo. Vamos seguindo. Esse caso aqui é muito legal, tá? Vamos lá. Eu tenho o mesmo componente, tá? Eu quero usar o mesmo componente, só que é um ou outro dependendo de uma condição. No caso aqui o isFancy, né? Então, se isFancy eu mostro esse primeiro, se não eu mostro esse segundo aqui, com false, né? E aí perceba, esse amarelo aqui, ele é o segundo, ele é esse da linha 10, tá? E quando eu desmarco, é o da linha 8. Perceba, eu vou botar aqui, ó, 4, 5. Quando eu marco, perceba só, ele não redefiniu, ele preservou o estado. Ali, aqui está o título, né, ó. Quando é o mesmo componente na mesma posição, preserva o estado. Aí você tem que ter cuidado com isso. Por quê? Às vezes você usa o mesmo componente, por exemplo, para adicionar e deletar. Então, se você, por exemplo, acabou de editar um produto, editou uma calça, e quando você vai adicionar um novo produto, aparecem nos inputs do modal coisas referentes ao produto calça que você editou, é por conta disso aqui, olha, tá bom? Então tem um jeito de resolver, tá? Que é você forçar a redefinição, tá bom? Com aqui, tá bom? Então você coloca aqui, esse aqui é o edit, por exemplo. Esse aqui é o edit e esse aqui é o add, tá bom? Aí eu vou recarregar aqui, olha, reload, para ele recarregar o código. E agora sim ele vai redefinir. Quando eu tô aqui, ó, 1, 2, 3, vou usar o fancy. Aí o fancy está 0, aí ele redefiniu, beleza? Então é o jeito de se resolver isso quando eu estou usando o mesmo modal para adicionar, editar. O mesmo componente faz mais de uma coisa, tá bom? Vamos seguindo aqui nos exemplos, que tem um exemplo delicioso desse mesmo problema na forma de chat, tá bom? Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Deve estar carregando ainda o exemplo, né? Pronto. Eu tenho o Taylor aqui, olha. Aí eu clico numa lista de contato, né? Eu tenho o Taylor, a Alice e o Bob. Aí o chatzinho vai mudando de acordo com o que eu seleciono, tá? E como é que está feito isso aqui? Tem o chat, né? O chat recebe um contato. Eu tenho uma listazinha de contatos e aí a lista de contatos e o chat são exibidos aqui dentro do app. Aí o que acontece? Quando eu vou enviar a mensagem aqui para o Taylor, oi, né? Oi para o Taylor. Aí eu
enviei aqui, vamos supor, né? Cliquei aqui em enviar, aí enviou, fez o que tinha que fazer, e vou para Alice, tá? O correto seria acontecer isso aqui, ó, ele sumir. Mas só que, olha o que vai acontecer, né? Nesse exemplo aqui, ó, que é o errado. Eu envio uma mensagem aqui para o Taylor, oi, enviei, e vou para Alice. Aí, beleza. Ele manteve o estado da minha conversa com o Taylor. Isso aqui não é legal, tá bom? Então, como é que se resolve isso aqui? Né? Daquele jeito com a key que eu havia mostrado antes, né? Então, você passa alguma key única para o componente, tá bom? E aí, quando uma key muda, ele reseta o estado, tá bom? Então, era isso que eu queria falar sobre preservação e redefinição de estado, algumas coisas que você pode se atentar quando estiver desenvolvendo um projeto mais complexo um pouco, tá bom? Obrigado a todos.